Olá, eu sou a professora Maria Alice, de Língua Portuguesa, da Secretaria Municipal de Educação de Barretos. Na aula de hoje, vamos fazer uma retomada dos termos da oração, termos já estudados na aula anterior. Termos da oração. No decorrer do ensino fundamental 2, na parte de sintaxe, estudamos os termos da oração. O vocativo foi o último a ser examinado. Conhecimento da função dos termos na oração possibilita perceber as relações que eles mantêm entre si, o que, por sua vez, permite compreender o sentido do que lemos ou ouvimos. A seguir, apresentamos os termos constituintes da oração, sendo que alguns deles são acompanhados da respectiva subclassificação. Vamos ver o sujeito. O sujeito nós já estudamos, que é o termo de quem nós falamos alguma coisa, damos alguma declaração, de quem falamos algo. E o sujeito pode ser claro, explícito, o trem chegou. Para encontrarmos o sujeito, você se lembra da pergunta? Quem chegou? O trem. Está claro, explícito, o trem. Simples. O garoto quebrou o vaso. O garoto, simples, porque contém apenas um núcleo, garoto. Sujeito composto, aquele formado por dois ou mais núcleos. O garoto e a irmã quebraram o vaso. Garoto e irmã são os núcleos. Sujeito oculto, desinencial. O garoto quebrou o vaso e saiu correndo. Quem saiu correndo? Ele, o garoto. Então, ele está oculto, desinencial, porque nós, por meio do verbo, sabemos que o sujeito é ele, o garoto. Ele saiu correndo. Indeterminado. Quebraram o vaso. Não sei falar a identidade desse sujeito. Ele é indeterminado, ele existe, mas é indeterminado. Ou porque eu não sei a identidade do sujeito de fato, ou porque não quero revelá-la. Inexistente, ou oração sem sujeito. Chove muito no inverno. Sempre aparece aí na oração sem sujeito os verbos que indicam os fenômenos naturais. Portanto, ali, a oração é formada pelo predicado. Chove muito no inverno. Predicado. Se o sujeito é de quem falamos alguma coisa, o predicado é tudo aquilo que se fala do sujeito. Verbal. Quando o núcleo é um verbo. Ele pode ser um verbo intransitivo, o garoto dormiu, aquele que tem sentido completo. Pode ser um verbo transitivo direto, aquele que não tem sentido completo, precisa de um complemento que deixe seu significado completo, no caso, quebrou o vaso, ou vaso completa o verbo quebrou. Pode ser um verbo transitivo indireto, o garoto escreveu ao pai, escreveu a quem? Ao pai, veja bem, o verbo escreveu, transitivo indireto, que precisa daquele complemento ao pai. Pode ser um verbo transitivo direto e indireto, aquele verbo que não tem sentido completo e exige os dois complementos, tanto o complemento verbal, objeto direto, quanto o objeto indireto. O garoto deu a bola para o amigo. O garoto deu o quê? A bola. Para quem? Para o amigo. O complemento lá direto e indireto. Temos o predicado nominal, cujo núcleo é um nome e apresenta um verbo de ligação. O garoto era quieto. Olha o verbo era, o verbo ser no passado. Quieto. Olha lá. Um termo que se refere ao sujeito garoto, que recebe o nome de predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal, aquele que tem como núcleo um verbo e um nome ao mesmo tempo. Olha, ele pode ser formado por um verbo intransitivo mais o predicativo do sujeito. O garoto chegou assustado.
o garoto chegou o verbo intransitivo, tem sentido completo. Assustado é o predicativo do sujeito, se refere ao sujeito garoto. Pode ser um verbo transitivo direto, mais objeto, mais predicativo do sujeito. O garoto entregou a bola assustado. O garoto entregou o quê? Verbo transitivo. Direto, a bola é o objeto, o complemento do verbo entregou. Assustado é o predicativo do sujeito, porque é o termo que se refere ao sujeito, dando a ele aí uma característica, um atributo, uma condição a esse sujeito. Verbo transitivo direto mais objeto mais predicativo do objeto. Aqui no caso, a única coisa que vai mudar é que o predicativo será do objeto. Olha lá, os colegas consideravam a professora rigorosa. Consideravam o quê? A professora. Objeto, direto. Rigorosa, se referem ao termo professora, que se refere ao objeto professora. Portanto, rigorosa é o predicativo do objeto. Vamos ver os termos ligados ao nome. O adjunto adnominal, o que é o adjunto adnominal? É o termo com valor nominal, não exigido por nenhum outro da oração. Gravita em torno do núcleo de uma função sintática, que pode ser, ele está em torno do núcleo do sujeito, ou do núcleo do objeto direto, ou do objeto indireto, complemento nominal. E o adjunto nominal, ele é sempre representado por adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numeral, artigos. Vamos ver? O gato preto assustou as pessoas. Quem assustou as pessoas? O gato preto. Gato é o núcleo do sujeito. Quais os termos que gravitam em torno do núcleo gato? O artigo o, preto, adjetivo. Assustou quem? As pessoas. O objeto direto. Núcleo, pessoas. O que sobrou ali? O artigo as. Complemento nominal. O que é o complemento nominal? O termo que completa o sentido de um nome. Esse nome pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. O roubo do relógio intrigou as pessoas. Quem intrigou as pessoas? O roubo do relógio. Do relógio é o complemento nominal, porque completa o sentido do nome roubo, do substantivo roubo. Veja bem que o complemento nominal, ele sempre vem auxiliado de preposição. Predicativo do sujeito, a bailarina era graciosa, é o termo lá que, por meio do verbo de ligação, se liga ao sujeito, dando a ele uma característica, uma condição, um atributo. Então, graciosa está se referindo ao sujeito bailarina. Predicativo do objeto. Predicativo do objeto vai dar uma condição, uma qualidade, um atributo, uma característica do objeto. Vamos ver? O professor acha João muito educado. O professor acha o quê? João, muito educado. Educado está se referindo ao objeto João. Portanto, é um predicativo do objeto. O aposto. Sabemos que o aposto é o termo que esclarece, explica, desenvolve ou resume outro. Vamos ver? Maria, minha melhor amiga, mudou-se para Portugal. Minha melhor amiga está esclarecendo quem é Maria, explicando quem é Maria, minha melhor amiga. Geralmente o aposto vem entre vírgulas, mas também ele pode aparecer depois de 2 pontos ou depois de travessão. Agora vamos ver os termos ligados ao verbo, que são os complementos verbais. O objeto direto, que nós já estudamos, o garoto quebrou o vaso é o objeto direto. Quebrou o quê? O vaso. Completa o sentido
do verbo transitivo quebrou. Um objeto indireto, o garoto escreveu ao pai. O garoto escreveu a quem? Ao pai. Um objeto indireto completando o sentido do verbo transitivo indireto. Adjunta adverbial. Meu irmão mora em Belo Horizonte. O que é a adjunta adverbial que nós já estudamos? A adjunta adverbial está próximo a um verbo e acrescenta a esse verbo uma circunstância de tempo, modo, lugar. No caso ali do exemplo, em Belo Horizonte, é um adjunto adverbial de lugar, o lugar onde meu irmão mora. O agente da passiva, o vaso foi quebrado pelo garoto. O agente da passiva é o complemento de um verbo na voz passiva. Pelo garoto é o complemento ali do verbo na voz passiva foi quebrado. E nós temos aí, por último, o vocativo. O que é o vocativo? É o termo que põe em evidência o ser a quem nós dirigimos, né? E ele não mantém relação sintática com nenhum outro termo da oração. Vamos ver? Garoto, tenha juízo. O vocativo é garoto. Eu estou colocando em evidência esse ser a quem vou me dirigir. Garoto, tenha juízo. O vocativo, ele sempre vai aparecer acompanhado de vírgula, como também ele pode aparecer acompanhado de 2 pontos ou do ponto de exclamação. Você, como vários colegas, certamente considera que nem sempre é fácil reconhecer ou classificar os termos de uma oração. O fato de haver forte semelhança entre alguns deles torna essa tarefa mais difícil. No entanto, alguns cuidados e atenção podem auxiliar. Então, aqui ele vai dar dicas para você identificar, por exemplo, um complemento verbal de um complemento nominal. Tendo em vista o termo da oração que deverá ser identificado, faça perguntas como estas, sempre prestando atenção ao contexto em que ele está sendo usado. Vamos ver as perguntas? 1. O termo está ligado a um verbo ou um nome? Se ele estiver ligado a um verbo, ele vai ser um complemento verbal. Por exemplo, o garoto quebrou o vaso. Quebrou o quê? O vaso. É um objeto indireto, completa o sentido do verbo. Já lá, ou ele está relacionado a um nome, sendo complemento nominal, né? Por exemplo, o roubo do relógio foi descoberto. Olha, o roubo do relógio está se referindo ao nome roubo, portanto, é um complemento nominal. 2. Há verbo entre o nome e o termo a que esse nome se relaciona? Por exemplo, lá na oração que nós vimos. A bailarina era graciosa. Nós temos lá um verbo de ligação e temos lá um nome, graciosa, que se refere ao sujeito bailarina. Portanto, nós temos lá um predicativo do sujeito, então nós temos um verbo de ligação com um predicado nominal. 3. O verbo ao qual o nome se liga é intransitivo? Transitivo direto, transitivo indireto ou de ligação? Intransitivo, aquele que tem sentido completo, o menino dormiu. Transitivo direto, o menino quebrou o vaso. Transitivo indireto, o menino escreveu ao pai, né? Ou de ligação. A bailarina era graciosa. O verbo era de ligação. 4. O termo é ou não introduzido por preposição? Se for, a que tipo de termo ele se liga? Ao nome, no caso do complemento nominal, lembra lá o roubo do relógio? Né? Ou a um verbo, sendo um complemento verbal, o objeto indireto. O garoto escreveu
ao pai. Escreveu a quem? Ao pai, né? Preposição a, mais o artigo o, ao pai, o objeto indireto. É isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.